Boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 4 de julho, quarta-feira, e vamos falar sobre antidepressivos. Vamos aproveitar para tirar todas as suas dúvidas sobre os mitos e verdades. Os abraços de hoje vão para o aniversariante do dia, Paulinho Ciufi, filho da minha querida prima Zeina, que completa mais um ano de vida. Muitas felicidades, Paulinho. E também para Fátima Aparecida Malaquias e o seu esposo, Arildo Vargas, que são moradores lá da Vila Neuza. E para o colega obstetra, o Dr. Valdemar, um grande amigo, da maternidade Cândido Mariano, que também faz aniversário hoje. Eu gostaria também de mandar um grande abraço a todos os profissionais do Hospital do Coração e da Clínica Campo Grande. Muito obrigado pelo seu apoio. Indicado no tratamento de oscilação do ânimo e do humor, os antidepressivos são usados para amenizar os transtornos psíquicos. Muitas vezes, os antidepressivos são vistos como um remédio da moda. Basta qualquer coisa dar errado e pronto. Há quem lance mão dos comprimidos de efeito mágico, mas o que não se pode esquecer é que tomar antidepressivos por conta própria é muito arriscado. Há efeitos colaterais de vários níveis e isso pode prejudicar a resposta do organismo a um tratamento prescrito pelo médico. E sobre esse assunto, eu vou conversar hoje com a farmacêutica, doutora Maria Augusta Quilião. Doutora Maria Augusta, muito obrigado pela presença. Obrigada. Doutora Maria Augusta, eu começo lhe perguntando, o que seria depressão? A depressão, doutor João, é um dos distúrbios psiquiátricos mais comuns atualmente. Ela caracteriza-se por uma alteração na ação dos neurotransmissores amínicos. E ela se manifesta clinicamente por sintomas muito inespecíficos. Então a pessoa tem ganho de peso, outras têm diminuição do peso, muitas dores, alguns apresentam insônia, outros aquela sonolência, cansaço. E esses sintomas, por serem muito inespecíficos, faz com que muitas vezes o diagnóstico é tardio da depressão. Então, às vezes, tanto o paciente não quer aceitar ou ele acha que não se trata de uma depressão, ele fica desejando um diagnóstico. O médico, às vezes, insiste em vários exames para se tentar encontrar um diagnóstico. Isso só faz agravar o quadro de depressão. Então, a depressão é uma alteração tanto nos neurotransmissores amínicos, que é aquela depressão endógena que nós conhecemos, como outros fatores. A depressão ela pode ser reativa. Um paciente pode ter depressão, por exemplo, porque perdeu um ente querido, por estar com uma doença grave como câncer, infarto. Isso também é uma causa da pessoa ter depressão. A depressão pós-parto é um quadro muito comum em que as mulheres, após terem seus filhos, elas, por algum motivo, excesso de ansiedade, ou elas ficam inseguras, com medo da responsabilidade, que é criar uma criança, a situação financeira, falta de apoio da família, do cônjuge, a mulher ela acaba apresentando uma depressão nesse período inicial, após o parto. É também um tipo de depressão. A síndrome do ninho vazio é outra depressão também que existe, que é aquela depressão que mulheres com idade mais avançada, depois que os filhos crescem, vão embora, essa mulher ela começa a sentir depressão. Então, depressão tanto pode ser um quadro endógeno, uma alteração nos neurotransmissores amínicos, como pode ser um quadro momentaneamente em que a pessoa se sente entristecida, deprimida por algum fator, por algum motivo específico. A gente sabe também, doutora Maria Augusta, que quando a gente prescreve um medicamento antidepressivo para a pessoa, não é igual você prescrever um remédio para dor de cabeça, que você toma e melhora. Sim. Então é comum que os remédios demorem um tempo para agir. Isso, correto? doutor João. Exatamente. Os antidepressivos não é diferente. O grande problema é que, às vezes, aquele indivíduo já está debilitado emocionalmente. Então, os antidepressivos, às vezes, demoram de 2, 3 semanas para começarem ao indivíduo a sentir uma melhora no seu ânimo. Mas os efeitos colaterais, eles começam muito no início do tratamento. Então, essa é a grande dificuldade. O indivíduo ele começa a ter uma série de sintomas. Os antidepressivos são drogas que provocam muitos efeitos colaterais. Então, eles têm, por exemplo, alterações na fome, no sono, no libido. Às vezes, a pessoa ela pode sentir tontura, tremores. Pode sentir também a boca seca, constipação intestinal, uma série de efeitos colaterais bastante desagradáveis. Então, existe essa questão da não aderência ao tratamento, primeiro porque muitas vezes o indivíduo ele não quer aceitar que ele está com depressão. Depois, porque os sintomas são muito desagradáveis. E como ele não vê uma melhora clínica logo no início do tratamento, ele acaba por abandonar o tratamento.
Então, os antidepressivos é importante que o paciente ele seja alertado quanto a esta demora para que ele comece a sentir-se mais animado, a diminuir toda a sintomatologia da depressão. Está aí uma informação muito importante. Você não vai começar a tomar um antidepressivo com a indicação médica sempre e melhorar do dia para a noite. Tem que ter paciência enquanto você realiza o tratamento. Doutora Maria Augusta, quais seriam os riscos dos antidepressivos? Os efeitos colaterais e tudo mais? Bom, doutor João, a questão dos riscos é muito importante, mesmo porque os antidepressivos, eles são drogas que eles melhoram o quadro, como o senhor colocou, então a pessoa se sente mais animada, realmente é uma medicação mágica porque ela melhora os sintomas. Mas nem sempre a depressão ela é endógena. Como nós já falamos, tem a depressão reativa, a depressão associada ao distúrbio afetivo bipolar, outros tipos de depressão. E eles normalmente apresentam uma causa, um motivo pelo qual a pessoa começou a se tornar deprimida. Então é importante que se associe a esse tratamento com antidepressivos, o tratamento com um profissional psicólogo. Então o indivíduo ele procura um psicólogo, ele estabelece um psicodiagnóstico, como é chamado, para que ele possa elaborar esse problema, superar esse problema. Porque uma vez interrompido o tratamento com antidepressivo, se ele não tem este acompanhamento com o psicólogo, ele acaba por ter aquelas recaídas. E o medicamento ele vai tratar apenas os sintomas, mas ele não vai ter elaborado aquele sentimento, aquele motivo que levou o paciente a desencadear a depressão. Então, é extremamente importante que se entenda que as medicações, elas oferecem um risco. Portanto, além da pessoa ela viciar e não ter elaborado o seu problema e ela se acostumar só em melhorar com a medicação, mas não ter uma melhora naquilo que ela está sentindo, é a questão também do envenenamento. Os antidepressivos, eles são drogas muito perigosas no sentido de provocar uma intoxicação. Daí, nos quadros mais graves de depressão, aquele paciente ele não pode ter acesso a essa medicação. Então é importante que fique com algum familiar, com algum cuidador, para que a pessoa não aconteça o risco, por exemplo, da pessoa utilizar para suicídio. Outro problema muito importante também é manter fora do alcance das crianças. O quadro de intoxicação um quadro que pode ocorrer por intoxicação com antidepressivos é, por exemplo, a depressão respiratória. O indivíduo pode entrar em coma. Pode acontecer também arritmias e outras manifestações cardíacas muito graves. Então, sem dúvida nenhuma, os antidepressivos são medicações que requerem um cuidado especial. O risco da automedicação, então, é o pior que poderia acontecer. Graças a Deus, hoje existe toda uma legislação para fazer com que a medicação ela seja sempre vendida com receita, com prescrição médica. Mas é muito importante essa questão assim de a pessoa utilizar o comprimido e dar o restante dos comprimidos para outra que está com quadro de depressão. Isso é muito sério. Muitas pessoas têm efeitos colaterais, uma propensão a ter efeitos colaterais maior que as outras. Então, a automedicação também é outra questão que deve ser evitada no que se refere a antidepressivos. Bom, vocês viram aí uma série de esclarecimentos prestados pela doutora Maria Augusta. E eu queria também agora perguntar para a senhora, doutora Maria Augusta, quem está fazendo uso de antidepressivos pode beber bebida alcoólica? Bom, essa pergunta ela vai responder para a gente daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Médico da Família. E hoje conversamos aqui com a doutora Maria Augusta Quilhão, farmacêutica que está trazendo uma série de informações sobre os antidepressivos. Doutora Maria Augusta, quem usa antidepressivos pode beber bebida alcoólica? É totalmente contraindicado, doutor João. Primeiro, porque o álcool ele é um indutor enzimático. O que é um indutor enzimático? Ele faz com que a droga seja eliminada mais rapidamente. Então, a pessoa volta a sentir os efeitos, todas aquelas complicações da depressão, mais rápido. Então, é contraindicado. Aliado a isso, existe um problema muito sério em relação ao equilíbrio. Então, quando a pessoa está tomando um antidepressivo e ela ingere algum tipo de bebida alcoólica, ela não pode dirigir, porque o equilíbrio fica extremamente comprometido, o que pode levar ao risco de provocar um acidente. Bom, e outra dúvida que as pessoas têm também, acho que o que dificulta também a adesão ao tratamento é que muitas mulheres, principalmente, falam que começam a usar antidepressivo e começam a ganhar peso. Isso é uma verdade ou não tem a ver necessariamente com o remédio?
Na verdade, tem. Primeiro que a depressão, muitas vezes, é um dos sintomas da depressão em si, é o ganho de peso. Pela própria ansiedade, a pessoa está debilitada emocionalmente, começa às vezes a comer mais, ganha peso. Aliado a isso, um dos efeitos colaterais dos antidepressivos é a alteração do apetite. Então, como eu já falei, alteração do apetite, do sono, uma série de alterações. Então, algumas pessoas sentem mais fome, comem mais. Mas é de cada metabolismo. Muitas vezes, os antidepressivos, eles são associados até com aquelas dietas, né? As pessoas, às vezes, estão tomando medicamentos para emagrecer e os médicos prescrevem, os endócrinos, antidepressivo associado, porque diminui a ansiedade, a pessoa se sente mais calma e aí ela perde peso. Então, a depressão pode provocar aumento de peso, a droga também pode aumentar, mas varia de cada metabolismo, daí a importância do paciente que tem depressão, que está utilizando o antidepressivo, estar sempre consultando o médico para verificar essa questão e talvez fazer algum tipo de ajuste. O que mais a senhora indicaria para os pacientes que têm depressão e usam antidepressivos, que eles possam fazer para ajudar no tratamento, não somente o medicamento? O que mais pode ser feito? Muito bem, doutor João, essa pergunta é ótima. A droga em si, o medicamento, o antidepressivo, como nós já falamos, ela é muito boa porque ela age ali nos neurotransmissores amínicos, regulariza esses neurotransmissores, a ação deles diminui a depressão. Mas lembrando, a droga antidepressiva sem o tratamento com o psicólogo, você está apenas maquiando o seu quadro. Então, ao ir com o profissional psicólogo, resolve-se o problema, supera-se o que provocou a depressão e futuramente interrompe o tratamento com o antidepressivo, que é uma medicação com ação no sistema nervoso central, causa dependência química, causa uma série de efeitos colaterais. Aliado a isso, hábitos de vida saudáveis também é muito importante. Então, a pessoa ter um hobby, fazer alguma atividade que lhe dê prazer. A questão também de exercícios físicos. Nós sabemos que quando nós praticamos exercícios físicos, nós liberamos o hormônio chamado endorfina, que é o hormônio da alegria. É muito positivo, previne-se também a depressão. Outra questão que é muito importante também é a questão da religiosidade, doutor João. Um estudo do Albert Einstein, né, o Instituto de Responsabilidade Social, fez um estudo com pessoas idosas e algumas dessas pessoas tinham atividades religiosas. E olha só que interessante, os idosos que tinham atividades religiosas, eles eram menos acometidos pela depressão. Então, constata-se que a depressão, ela também pode ser prevenida e até o tratamento melhora. Eu pessoalmente acredito que Deus é bom para todas as coisas e com a depressão não é diferente. Então eu acho que como profissional da saúde eu recomendo a utilização sim de medicamentos, o acompanhamento com o psicólogo e melhorar a qualidade de vida como um todo. Melhorar espiritualmente, fisicamente, enfim, uma série de hábitos que façam com que a pessoa melhore como um todo, porque senão as pessoas se prendem muito na medicação, viciam na medicação, não superam seus problemas, ficam com aquela vida complicada, com muitos efeitos colaterais, sem que aquele problema seja resolvido, ok? Bom, doutora Maria Augusta, eu costumo dizer que o antidepressivo não faz terapia sozinho. É verdade, é preciso doutor João. Toda uma equipe junto disso. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa e deixar à disposição que a senhora retorne aqui outras vezes para que a gente possa ter outras conversas esclarecedoras como essa. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor João. Foi um prazer. Tá aí. Se você tem críticas ou sugestões, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, basta escrever para a Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. É um prazer tirar as suas dúvidas. E lembre-se sempre que o nosso compromisso é de fé e saúde. E vamos para a reflexão do dia. Nossos erros são os degraus da nossa subida para o céu. Não faça do seu coração um terreno baldio. Não tenha medo dos seus problemas. Eles são a matéria-prima da sua salvação. Não desista de você. Desista dos seus medos. Se você desistir de seus medos e dos seus problemas, aí então você poderá ser considerado filho do céu. Afinal, a sabedoria consiste em descobrirmos um jeito de fazer com que os nossos erros demorem dentro de nós apenas o tempo necessário
para que a gente aprenda com eles, pois a infelicidade só entra em nosso coração quando a gente começa a alojar dentro de nós o que já deveria ter ido embora há muito tempo. Por isso, livre-se de tudo que é ruim e conecte-se com a felicidade divina, pois só Deus tem a chave para a verdadeira felicidade. É isso aí. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa e fiquem com Deus. No próximo programa, vamos falar sobre ciúmes, um tema que está na moda. Muito obrigado e até amanhã.